Boa noite a todos. Sejam mais todos bem-vindos a mais um episódio de entrevistas do Museu da Nefrologia. Meu nome é René Scaletti Santos Neto, eu sou o curador e responsável pelo Museu da Nefrologia nessa gestão, nesse biênio da SBN. E hoje nós temos a honra de conversar com uma figura fundamental da medicina gaúcha, que é o Dr. Domingos Otávio Lorenzon. Me corrija, doutor Domingos, o senhor está com 87 anos de vida, é isso, doutor Domingos? Ainda não, ainda Ainda faltam não, cinco quase meses. lá. Daqui a Então, fim de novembro, eu completo beleza, então. Então estamos, 87. então o doutor Domingos já tem 86 anos muito bem vividos e uma trajetória que se confunde com a história da nefrologia gaúcha e brasileira e dos transplantes, né, no estado do Rio Grande do Sul. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a jornada dele de vida, a jornada dele profissional, desde quando ele veio de Pelotas até o pioneirismo no Instituto de Cardiologia e na PUC do Rio Grande do Sul. Doutor Domingos, em nome do Museu da Nefrologia, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu gostaria só, antes de passar a palavra para o senhor, gostaria de apresentar os nossos membros da bancada, doutora Maria Goretti, né, que é a nossa representante da Nefropediatria, doutor Ivan Antonello, amigo e também grande vulto da nefrologia gaúcha, doutor Edson da Creatinina, que dispensa apresentações, né, o nome já fala pela pessoa, né? Né? Então, eu gostaria aí, doutor Domingos, de passar a palavra para o senhor se apresentar e a gente já pode começar o nosso bate-papo aqui para a gente abrilhantar aqui, poder trazer as informações para o nosso público. Bom, René, em primeiro lugar, eu quero agradecer a lembrança de vocês de entrar em contato e me pedir para falar alguma coisa sobre a nefrologia ou a evolução da nefrologia. Praticamente eu conheço vocês todos, o Ivan trabalha comigo há talvez 50 anos, não é, Ivan? Eu acho que é um longo tempo. E eu queria dizer para vocês que eu nasci em Pelotas, mas vim para Porto Alegre com um ano e pouco. Então, na verdade, eu sou um porto-alegrense por adoção, não é? Eu vivo aqui, vivi a minha vida inteira aqui em Porto Alegre, a não ser por uma temporada de 2 anos que eu passei nos Estados Unidos, não é? De 67 a 69, e depois mais alguns meses isso foi em Chapel Hill, na Universidade da Carolina do Norte, e depois passei mais um período em Denver, na, na Universidade do Colorado. Bom, ah, eu comecei a nefrologia praticamente quando eu estava no quarto ano da escola. E, na verdade, eu não pensava em fazer nefrologia, não é? O, Eu fui para o serviço de cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e que, à época, tá, era o Serviço Central de Cardiologia da Santa Casa, e era também a cátedra de, de propedêutica médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu fui para lá para aprender e trabalhar numa enfermaria renomada, que naquele tempo era um dos dois centros de medicina interna do Rio Grande do Sul. Era a Enfermaria 29, que é essa onde eu trabalhei, e a Enfermaria 38, que era a enfermaria do professor Faraco. Bom, e lá eu conheci dois colegas, Antônio Azambuja, que era um professor, também era professor, era livre-docente de medicina interna, e que tinha feito uma tese de doutoramento, aliás, a tese de livre docência dele foi sobre hipertensão maligna. E o outro colega era Moisés Lerrer, que também tinha feito formação na USP, especialmente trabalhando junto com o Emil Sabaga. Então, esse foi o início da nefrologia no Rio Grande do Sul. Esses dois colegas, e num outro serviço, que, vamos pôr, talvez fosse concorrente ao nosso, era a Enfermaria 2,
onde o professor Oli Lobato era o chefe do serviço, onde Otto Busato trabalhava, né? E César Costa também trabalhava lá. Então, eram dois grupos de nefrologistas que, de uma certa forma, amistosamente concorriam, não é? E disputavam e tentavam chegar antes do outro em alguma nova técnica, em algum novo tratamento. Enfim, esse foi o início da nefrologia. E eu quero dizer para vocês que eu participei do primeiro Congresso Brasileiro de Nefrologia, que foi realizado no Rio de Janeiro, na Academia Nacional de Medicina. Aí o, quem presidiu o congresso foi o professor Jaime Landman, naquela época, fa- que ainda ele depois deixou, eu acho que deixou de fazer nefrologia, mas naquele momento estava empolgado com a nefrologia. E eu acho que nós éramos 40 ou 50 colegas e havia uma porção de gente que não era ainda nefrologista, não é? Havia vários cardiologistas. A ideia era que os mais velhos cardiologistas, não é, e endocrinologistas apoiassem a formação dessa nova sociedade. E foi assim que a nefrologia surgiu, não é? A partir dessa reunião de, de cardiologistas, nefrologistas, endocrinologistas, nefrologistas, que se formou o primeiro grupo de nefrologistas exclusivos, vamos chamar assim. Não é? E era um grupo, não é, muito bom, de gente extremamente inteligente, trabalhadora e que produzia muito, especialmente os grupos de São Paulo, não é? Eu acho que o grupo da Escola Paulista e o grupo da Universidade Federal de São Paulo eram muito importantes. Acho que o professor Eunir Rocha, na Bahia, também foi um homem fundamental na formação, né, da sociedade. Então, acho que esse foi o início, né, Esse foi da o nefrologia. preâmbulo, vamos dizer assim, né, doutor Domingos? Que Como? esse foi o preâmbulo, digamos assim, foi o início, né, o nascimento da nefrologia, por assim dizer, né? Sim, sim. Então, eu participei dos primeiros dois congressos, né, que foi esse no Rio de Janeiro, e depois o segundo foi em Belo Horizonte. Né, e depois eu fui para os Estados Unidos e perdi o congresso que se realizou no Rio Grande do Sul, eu não participei, porque eu estava fora. O Então, primeiro que foi no Rio Grande do Sul foi em 66, é isso? isso. Foi em 66, 66, 66, 68, 68. 68, 68, porque eu estava fora. Uhum. Basicamente, o início da minha vida profissional foi assim, né? Não. E Eu até, o Eu, senhor já falou que eu ia perguntar para o senhor sobre o início da sua trajetória, como é que foi, e o senhor já contou toda a trajetória aí da enfermaria vinte e isso, nove, né? E eu queria, assim, perguntar para o senhor comentou, né, um pouquinho desse início de trajetória, e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o que que levou o senhor a ir para os Estados Unidos, né? Qual que foi, assim, o que que motivou o senhor a ir para fora do Brasil? Assim, no sentido, assim, o que que foi o catalisador desse processo do senhor ir para fora do Brasil? na verdade, nós, no Rio Grande do Sul, estávamos iniciando o programa de residência médica. Eu fui parte da quarta turma de residentes, que era um programa patrocinado pela Fundação Kellogg e Uhum, apoiado pelo American College of Physicians. Então, havia uma ideia de que haveria 2 vagas por ano para quem terminasse o programa de residência médica ir para os Estados Unidos como fellow. E, obviamente, eu me candidatei porque eu sabia que, desde aquela época, eu sabia que era importante ter algum contato com outras formas de pensar, não é? Com uma estrutura de medicina diferente da nossa. E, obviamente, quando eu terminei a residência, eu me candidatei à bolsa da Kellogg e uhum. fui aprovado.
Então, eu fui para os Estados Unidos como fellow da, do American College of Physicians, pago pela Fundação Kellogg. E eu fui para Chapel Hill, foi lá onde, na época, ah, o Welt era o chefe. Eu não sei se vocês, os mais novos, também, talvez não lembrem, né? Mas o Welt foi um nefrologista muito conhecido, que tem um livro, ou tinha um livro com o nome dele, que não foi publicado, talvez foram publicadas duas ou três edições e depois se esgotou. E, e era um centro assim de, eu diria assim, de importância nefrológica primordial, porque o chefe do departamento de fisiologia era ninguém menos do que Karl Gottschalk. O Karl Gottschalk era o chefe do departamento de fisiologia e o departamento de fisiologia de Chapel Hill tinha assim trabalhos importantes em função tubular, não é? Em transporte tubular. Se nós olharmos a década de 60, o Departamento de Fisiologia publicou uma série enorme de trabalhos em fisiologia, junto com Gibbs, né, que também era um outro fisiologista importante. E o nosso grupo, fundamentalmente, o que mais se fazia era transporte de membrana, que naquele momento era uma descoberta nova. Não é? O que acontece com o transporte de membrana, o transporte só de potássio, quando o indivíduo está doente. E a ideia era avaliar transporte de membrana na uremia. E esse era o centro de pesquisa do nosso laboratório. Então, esse foi o meu aprendizado dos Estados Unidos. Puxa, isso foi uma coisa bacana, porque a gente viveu esse momento da nefrologia, porque vocês viveram o momento do nascimento da especialidade, que é algo absolutamente salutar. Assim, até a década de 40, 50, a gente obviamente não existia a especialidade tal como a gente enxerga lá hoje. Então é um momento, obviamente, de absoluta inovação que o senhor viveu, de certa forma, né? Bastante instigante, por assim dizer, né? É, Gorete, queria te passar a palavra para a gente continuar a nossa entrevista. Eu queria que você desse sequência aí para que a gente pudesse explorar. O Domingos aí ele tem bastante história pelo jeito para contar e que eu acho que vale a pena a gente explorar mais um pouquinho, tirar dessa fonte aqui, porque tá interessante esse papo dele aqui em relação à questão aí da passagem dele nos Estados Unidos, essa questão das novas aplicações que ele começou a encontrar na fisiologia, de como é que é esse desafio. Gorete, a palavra é sua. tu tá sem Deixa eu só som, ver né? se eu consigo autorizar o som da Gorete aqui. Tem que. Aí foi. Agora sim. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha profunda admiração pelo professor, que tem uma trajetória brilhante. Todos nós conhecemos, né? Se não conhece pessoalmente, conhece de nome, com certeza. E dizer que também é um imenso prazer estar aqui ouvindo toda essa história tão interessante e cheia de eventos importantes, né? Então, vamos dar um pouco sequência aqui no que a gente estava conversando sobre é, essas descobertas, né, essas novas linhas de estudo, de pesquisa e tudo, e como que isso caminhou aí na sua trajetória como médico e como professor. Bom, O senhor de seguiu fato, nessa linha de pesquisa, se continuou trabalhando com estes. eu, na verdade, Gorete, não, não trabalhei no laboratório no, na pesquisa de transporte de membrana. Nós, nós, eu estava interessado mais com um colega que se chamava Blais. Nós estávamos interessados em investigar qual seria o terceiro fator, que naquela época nós não sabíamos ainda que o peptídeo atrial natriurético era o terceiro fator. A gente sabia que tinha alguma coisa que era natriurético, não é? Mas não se sabia que tipo, não é, de coisa era essa.
a gente imaginava que fosse um hormônio, que fosse alguma coisa, não é, que era liberado por algum órgão, por alguma glândula, não é, e que atuasse sobre o túbulo renal. Bom, então nós fizemos uma série de experimentos com circulação cruzada. Primeiro nós começamos com circulação cruzada. Então nós tínhamos Uhum. dois cães em circulação cruzada e com auxílio de um colega brasileiro meu que era estatístico, fazia estatística matemática e estatística, né? Nós criamos um modelo para saber o fluxo que a gente tinha que dar para equilibrar e manter o volume do segundo cão estável, mas diluído. Então, nós testamos assim para saber se era a diluição do plasma que produzia a natriurese, se era expansão volumétrica do cão, não é, em circulação cruzada que fazia isso. Então, nós criamos uma série de experimentos, não é, e mostramos que, na verdade, né, provavelmente era a expansão volumétrica, porque simplesmente a diluição não fazia isso. Bom, depois, né, junto, né, ah, com outro colega que também é um nome na nefrologia, né, que se chama ah, Hillel Gittelman, que vocês devem conhecer, né, da síndrome de Gittelman. Ah, ah, Né? com certeza. Exatamente. O E não é, Gittelman e não é é um rio, Gilterman, né? É é, Gittelman, né? é, Não tem L no Gittelman. meio. Então, o Hill, né, o apelido era Hillel, o nome, mas Hill. Né? O Hill era um homem acima da média na inteligência, ele estava sempre pensando coisas, né, que a gente não pensava antes. E a partir das ideias dele, nós começamos a buscar algum peptídeo, porque nós suspeitamos que era um peptídeo. E nós começamos a expandir animais e aí depois extrair o plasma, não é? E tentar fazer, não é? Uma série, tentar isolar o peptídeo. Então, nós estávamos nesse caminho quando eu saí de lá. Nós tínhamos isolado uma série de picos na cromatografia, que eram peptídeos. E nós estávamos retestando, injetando diretamente na artéria renal dos cães. Então, isso aí era um trabalho insano, porque a gente tinha que usar uma agulha. Então, a gente tinha que preparar uma agulha, puncionar a artéria renal, esperar, não é, que no momento que a gente puncionava a artéria, ela entrava em constrição. Então, nós tínhamos que puncionar e esperar um tempo para ela relaxar e nós, a partir daí, infundirmos né? Num lado, num rim nós infundíamos uma solução que era, não é, sem nada, não era o nosso Uhum. controle, e no outro rim a gente infundia essa solução. E, obviamente, em algum momento nós encontramos um daqueles picos produzia natriurese. Só que eu não tive tempo e o pessoal, eu não me lembro quem foi que descreveu antes, né? Ah, chegou antes de nós para mostrar que era o peptídeo atrial natriurético. Mas nós estávamos no caminho, nós não estávamos longe de eventualmente descobrir, não é, que o peptídeo atrial natriurético, primeiro, era o peptídeo como nós pensávamos, não é, e que eventualmente era produzido pela distensão dos átrios, né? Mas isso tudo eram brincadeiras que a gente gastava o dia inteiro fazendo, né? Coisa que só fellow é capaz de fazer no serviço de nefrologia, né? Ficar brin- matando cachorro, não é grito, né? Mas nós matávamos cachorro com experimentos. Então, Mas todas as grandes descobertas começam assim, né? é, Com então, a iniciativa, a curiosidade, é isso é que leva às grandes é, descobertas. eu acho interessante porque nós estávamos no caminho certo, mas só que nós estávamos um pouco atrasados. Nós íamos levar mais tempo do que nós tínhamos disponível e alguém chegou antes de nós. Então, isso também é interessante, né? Com certeza, muito interessante. Gorete quer explorar mais um pouquinho o nosso convidado?
E Eu, nessa linha nessa- aí de estudos, e o senhor voltou depois, né, para o Brasil, o senhor continuou com alguma linha de pesquisa dentro da universidade, porque eu ouvi a outra entrevista que o senhor deu há mais tempo, na verdade, o senhor voltou já como professor, né? Bom, E isso é daí, outra coisa, né, Gorete, que havia uma combinação com o American College of Physicians, que essa bolsa era dada para, vamos por assim, para médicos promissores, com futuro promissor, com uma condição, que ao voltar, esse médico fosse contratado pela uhum, universidade. Então, no momento em que eu voltei lá da minha fellowship, eu fui contratado pela universidade. Naquele tempo, como é que se chamava? Não era, bom, era o primeiro degrau na professor, evolução a acadêmica. carreira do professor, Auxiliar, não era auxiliar de é, ensino, era alguma coisa assistente, não é? parecida. Como? Acho que é professor assistente, não é? é assistente. Não, não Assistente, era, né? não era, Não não era assistente. ainda Tem alguns que são assistente. assistentes. Tem alguns. Não era ainda É, assistente. Auxiliar Era de um nome ensino. que eu, no momento, não lembro. Bom, mas aí, vejam o seguinte. Entre 67 e 69, ocorreu a reforma universitária, que não sei se vocês lembram. Até 67, existia professor catedrático, existia livre docente, não é? E, de repente, acabou isso. Não é? O governo federal disse que estava terminado esse tipo de evolução hierárquica dentro da universidade. Se criaram os departamentos. E uhum. se criando os departamentos, se criou o mestrado e o doutorado. E quando eu saí, um dos meus colegas tinha feito livre docência. E naquele momento a livre docência era equiparada a doutorado. Quem tivesse livre docência automaticamente era doutor. Não é? Quando eu saí, eu era nada, eu era um ex-residente. Fui para os Estados Unidos assim, terminada a residência, fui para os Estados Unidos. Ocorreu essa mudança. Ah, durante a minha estada nos Estados Unidos, minha mulher e eu tivemos um filho e 8 nonos, porque a minha mulher voltou grávida de 8 meses e o meu segundo filho nasceu em seguida aqui. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, doutorado só existia em São Paulo. Era na USP ou na Unifesp. Eu acho que nem a Unifesp tinha ainda. Eu acho que talvez fosse só na USP. Não é? E o que que aconteceu? Eu, naquela posição que eu estava, na URGS, sem doutorado, eu não iria continuar na minha vida acadêmica, eu ia estar bloqueado naquele momento. Com 2 filhos, um recém-nascido e uma filha com 1 ano de idade, eu não tinha condições, vindo dos Estados Unidos, eu vim dos Estados Unidos com 2 pares de sapato. Então, eu tinha que trabalhar para ganhar a vida, né? Eu não tinha condições de ir para São Paulo fazer doutorado. Bom, então eu comecei a trabalhar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, de repente, o Instituto de Cardiologia foi criado. E o professor Rubem Rodrigues era meu colega na enfermaria 29, com quem eu trabalhava e me dava muito bem. O grupo todo da enfermaria 29, de cardiologistas, foi para o Instituto de Cardiologia. E eu, antes de ter ido para os Estados Unidos, tinha feito concurso para médico do estado do Rio Grande do Sul. Eu era, eu tinha um emprego como médico da Secretaria de Saúde. E ele me requisitou para o Instituto de Cardiologia. E eu fui para lá. Então, as primeiras coisas que eu fiz no Instituto de Cardiologia foi criar o laboratório de análises clínicas. Então, foi a primeira coisa que eu fiz no Instituto de Cardiologia, porque o laboratório era assim, praticamente não existia. Tinha um, acho que era um espectrofotômetro que tinha vindo da Alemanha Oriental, que era impossível de fazer funcionar. Tinha alguns outros pequenos instrumentos, e aí eu sugeri a compra de instrumentos modernos,
foram comprados esses instrumentos e nós criamos o laboratório de análise clínica, que foi eu acho que foi um laboratório pioneiro em várias coisas, entre outras, de ter controle de qualidade. Né? Naquele tempo, assim, era um negócio absurdo, mas era assim que nós fazíamos. Nós fazíamos um pool de soros, não é? E que era distribuído em pequenas frações, e aquilo era corrido diariamente com todos os. Então, era o nosso controle, não é? Tinha um com ureia alta, outro com glicose baixa, coisas desse tipo, não é? E nós corríamos junto com as amostras, que era tudo manual. Não sei se vocês têm memória, e, em 1967, tudo era manual, né? Não havia automação alguma. Nos Estados Unidos, a gente já tinha, não é, um sistema de automação, mas que também era, era muito grosseiro, não é? O autoanalyzer era um monstrengo, não é? Que reproduzia a reação que a gente fazia manualmente, ele simplesmente reproduzia num circuito contínuo, né? Mas não tinha nenhuma sofisticação, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz. E, paralelo a isso, nós começamos a criar um possível centro de diálise, de hemodiálise crônica, e que era uma coisa rudimentar. Nós mandamos vir uma máquina que era um tanque, não é? Um Kolff-Oettinger, que era o nosso rim artificial. E a partir desse Kolff-Oettinger que nós começamos a dialisar pacientes crônicos. E a partir daí o programa se expandiu, nós acabamos tendo, acho que talvez, 6 máquinas na nossa unidade no início dos anos 70. Bom, como eu trabalhava no Instituto de Cardiologia, era professor na URGS, de repente, os colegas da PUC me convidaram para ser chefe do serviço de nefrologia no hospital da PUC, que ia ser formado daqui a talvez 2 ou 3 anos. Isso foi em 73, não é? 1973. E eu aceitei, porque eu achei que era uma oportunidade de a minha vida crescer, que eu, naquele momento, não via como sendo professor na URGS. Eu me via totalmente bloqueado por não ter doutorado. Eu não iria, talvez chegasse a professor assistente e não passaria daí. Bom, e na PUC as coisas aí evoluíram de uma forma muito favorável. Eu acabei pedindo demissão da URGS. Não é? O primeiro é estranho, não é? Mas eu pedi demissão. Eu fiz concurso. Eu era professor na URGS e pedi demissão da Universidade Federal e fui para a PUC. E a partir daí, na PUC, nós criamos, né, um serviço de nefrologia que tinha uma unidade de diálise bastante moderna, e acho que, partindo daí, se agregaram pessoas e o serviço aumentou, e apareceu o doutor Ivan Antonello, nosso primeiro residente, né? E depois outros se juntaram. Hoje nós temos um grupo grande e eu sou o velhinho, tá? Que ainda vai lá no serviço ver o que eles estão fazendo. Então, acho que é isso que eu poderia contar a vocês. Muito bom, doutor Domingos. Eu queria agora aproveitar, já que o senhor deu o gancho do doutor Ivan, eu vou passar a palavra para o doutor Ivan, porque o doutor Ivan não conhece só o lado acadêmico do Domingos, também conhece o lado pessoal, da trajetória e da amizade, né? Contar um pouquinho aí. Doutor Ivan, se quiser tomar a palavra, né? A palavra é sua, para a gente conversar um pouquinho e provocar um pouquinho essa questão do doutorado, né? Que acho que foi um grande desafio, acho que a gente pode seguir nessa esteira, doutor Ivan. Doutor Ivan, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer para vocês a satisfação que eu tenho em participar dessa entrevista, porque eu tenho tido a sorte de conviver há 52 anos com o Dr. Domingos, desde os bancos da universidade. Fui aluno da primeira turma de medicina da PUC e encontrei lá, e o que mais me fascinava era que eu encontrava
o Dr. Domingos em todos os lugares onde eu ia. Eu na escola naturalmente, mas eu resolvia ouvir a respeito de pesquisa, estava lá o Dr. Domingos. O Domingos foi chefe do laboratório, foi o criador e chefe do laboratório do Instituto de Cardiologia. Então, chefiou durante bastante tempo o laboratório do Instituto de Cardiologia e, e aí eu ia na sociedade de nefrologia e encontrava o Dr. Domingos, né? E eu ficava pensando, como um sujeito tem a possibilidade de estar em tantos lugares e continuar com a cara de quem está num lugar só, sabe? Sempre dedicado àquilo tudo. E isso me espantava muito, mas de outro lado me fascinava. Eu sempre lembro que eu comentei isso há 40 anos atrás com o Dr. Oswaldo Ramos. Eu digo, como é que o senhor faz para ser muitos? Eu digo para o Dr. Domingos a mesma coisa, né? Como é que Domingos faz, essa pessoa Domingos faz para estar em tantos lugares ao mesmo tempo e ter, de alguma forma, num determinado momento, achar que, o que formado já há mais de 40 anos, achar que deveria fazer o doutorado, né? Por que fazer doutorado? Por que aquilo é importante? Se o título de notório saber, que eu também aprendi nessa jornada com o Dr. Domingos, eu não sabia o que era notório saber, e aí descobri vendo ele trabalhar, né? E por que o notório saber não bastava e quem é que incentivou? Como é que foi essa coisa de fazer doutorado no ano 2000? Bom, Ivan, na verdade, eu não pensava mais fazer doutorado, porque com 40 anos de formado, eu já tinha suficiente, né, primeiro, humildade para, né, não pretender coisas extraordinárias. E depois que a minha vida estava estruturada, eu tinha um consultório, tinha a universidade onde eu trabalhava e era respeitado, então isso não estava me preocupando muito. E, de repente, um querido amigo me diz: por que tu não vê doutor? Eu disse assim: eu não sou doutor porque eu não tenho tempo, não tenho como perder meu tempo. Disse assim: mas tu não vai perder tempo nenhum, tu vai fazer doutorado aqui comigo. Eu disse: como assim? Não, tu não precisa vir aula nenhuma, tu vai preparar a tua tese de doutorado, vai apresentar aqui, ponto final. Esse amigo, né, era o doutor Shor. Então, foi graças a essa oportunidade, e ele, na época, eu acho que era pró-reitor de ciência, aliás, de pesquisa na USP, né? Então, o Nestor foi o responsável pelo meu doutorado, tá? E eu já tinha, na verdade, eu já tinha um estudo que estava em andamento, não é? E que era uma coorte de pacientes com lesão renal aguda em hemodiálise e em UTI. Então, eu já tinha, acho que 200 e poucos pacientes nessa coorte, quando surgiu essa ideia do Nestor, não é minha, não é? De fazer doutorado. Eu aí juntei mais, eu acho que mais cento e poucos pacientes e propus não é, um preditor, não é, para lesão renal aguda, que eu devia ter levado adiante e testado em outras, não é, em outro lugar, não é? Isso foi o que faltou no meu preditor, porque eu só testei na nossa unidade e não testei, não foi testado fora das nossas condições, que talvez fosse uma forma de validá-lo internacionalmente. Mas, de qualquer forma, na nossa unidade, ele funcionava muito melhor que qualquer outro. Então, isso foi a ideia do doutorado, não é? E eu acho que
ter o doutorado não mudou muito a minha vida, não é? Mas foram 2 anos que eu passei, né, que eu gastei escrevendo e revendo material e vendo metodologia e tal. Então, foi uma forma de crescer intelectualmente que eu agradeço ao Nestor ter me dado essa possibilidade. O senhor, eu estava agora ouvindo e pensando assim, as suas filhas fazem arquitetura e publicidade. Como é que foi isso, né? Sendo o senhor médico, casado com uma filha de um médico conhecido, Ivo Correia Maia, como é que foi a ideia de ter filhas se dirigindo para espaços tão diferentes assim do seu? Ivan, eu acho que eu fui um mau exemplo, né? Eu fui um mau exemplo para elas, Não, por certo, não. porque, em primeiro lugar, eu não estava muito em casa, e isso eu me arrependo, né? Eu acho que eu estava mais no trabalho do que em casa. E elas me viam assim como um ausente, né? Eu era o visitante que chegava em casa, e acho que elas não queriam isso para elas, né? Então, elas escolheram profissões menos exigentes, né? Nem tempo, pelo menos, né? Porque eu acho que se eu olhar para trás, na minha vida, assim, durante pelo menos 40 anos, tempo de trabalho não era menos que 14 horas por dia, né? Então, eu acho que elas não escolheram a profissão porque elas viram que eu era um péssimo exemplo, não era bom fazer aquilo. Muito bom, doutor Domingos. Doutor Domingos, a gente queria comentar, já puxando, né, que o doutor Ivan puxou a questão, né, da relação familiar, né? O senhor teve aí, lógico, muitos momentos, assim, lógico, de a sobrevivência do trabalho, né, a exigência do trabalho, mas teve momentos de alegria com as filhas, com os netos, né? Mas o senhor também teve perdas familiares, né, doutor Domingos? E como é que o senhor, como é que a família, a medicina conseguiram ajudar o senhor a seguir em frente, e manter o entusiasmo que o senhor estava demonstrando até hoje aqui, né? Que o senhor demonstra um entusiasmo, um brilho nos olhos que nós, mais jovens, nos sentimos entusiasmados também e inspirados pelo exemplo do senhor. Bom, eu acho que fundamentalmente eu devo isso à minha mulher, não é? Que também, também é oriunda de um lar em que o pai dava mau exemplo, né? Que o pai dela era médico, era professor, né? Ainda catedrático. Era do tempo da cátedra, era catedrático de oftalmologia. Então, obviamente, ninguém consegue isso sem ter o auxílio da companheira, não é? Eu acho que a minha mulher certamente foi responsável por me permitir isso, né? Em compensação, a carga do cuidado dos filhos foi praticamente todo dela, né? Ou toda dela, né? Então, é, isso não deixa de ser também um lado negativo do que eu fiz, não é? Porque sobrecarreguei, não é, a minha mulher nessa coisa que deveria ter sido dividida. Acho que hoje nenhuma mulher aceitaria isso, né? Porque as mulheres independentes como estão hoje, elas querem igualdade de tempo, inclusive de dedicação aos filhos. E eu acho que, definidamente, eu me dediquei, pelo menos durante a, o início da minha vida, muito mais à profissão, né? Compreensível, né, doutor Domingos? É uma situação que a gente compreende, né? Mas assim, falando um pouquinho do legado, eu queria perguntar se o Edson quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Obrigado, presidente. Estava me esquecendo.
Só tem que Tá desligar. com reverberação, Ele está Edson. com, quando ele está com o áudio ligado, ali, acho que tem que desligar o. Quem Desligar o sabe, telefone. Isso, só quem desliga o sabe a telefone, gente que daí tem acho que que já desligar. sai o áudio ali. Isso. E agora? Continua ruim? Ainda tem um pouquinho de reverberação. Eu queria deixar. Alô, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Sim, Me agora ouve? sim. Tá. Queria deixar aqui registrado, doutor Domingos, nós nunca tivemos um contato muito próximo durante as nossas carreiras, na é verdade, Isso, é mas eu sempre verdade. tive uma admiração muito grande pelo seu trabalho. O senhor foi o 17º presidente da Sociedade de Nefrologia, numa época que eu não participava ainda muito da sociedade. Eu tenho, na Sociedade de Nefrologia, ela só tem um livro sobre a história da nefrologia. Quem escreveu foi quem organizou, né, foi o João Egídio e o Décio Mion. Uhum. Agora, na gestão do MAS, ele fez um segundo livro. E eu vou querer dizer para o senhor certamente o senhor sabe, que o melhor livro de história da nefrologia do Brasil é aí de Porto Alegre, escrito pelo doutor, Sim, organizado, né? Cíntia, Ivan Antonello e Elvino Barros. E Elvino destinou nada menos que 6 páginas à sua história, que eu li com muito cuidado nas últimas horas. O senhor faz parte do início da hemodiálise no Rio Grande do Sul, fazendo diálise agudo com dissecção de artéria e de veia, não é verdade? De isso, artéria e de veia. O senhor participou do rim artificial em celofane, né, o rim em placa, que poucos isso. conhecem o rim em placa. Inclusive, eu tenho um mapa do rim em placa no Brasil e eu coloquei o seu retratinho lá, que o senhor foi pioneiro lá na diálise de agudo. Eu queria aqui, como a gente pega alguns fatos pitorescos, eu fiz agora há pouco tempo uma lista completa de todos os presidentes e vice-presidentes da SBN. Quando chegou Uhum. na sua gestão, não tinha vice-presidente. Então, eu queria que o senhor contasse essa história. Por que a sua Bom, gestão não teve vice-presidente? Sem polêmicas, mas eu queria que o senhor contasse. bom, é, Edson, aquela época, eu acho que foi em 92, não é? 92, 92, Ivan, 93. 92, 93, é por aí, não é? Bom, o que aconteceu é que nós tínhamos na chapa adversária, né, o candidato a presidente era Ivan, agora a minha memória de velho era O o, Rui Barata. o Rui. Bem Tá. barata, né? É. Bom, e aí o Rui, a chapa do Rui descobriu que o meu vice-presidente, né, não era, não tinha, Ele não o que tinha que título de especialista pela RGE, ele não né? SBN. tinha título de especialista SBN. pela SBN, né? É isso? Então impugnaram a chapa inteira. Bom, e ficou esse impasse, né? A chapa foi vencedora, mas tinha um dos integrantes da chapa que estava numa situação irregular. O que fazer? Bom, se reuniu o conselho, né, o conselho consultor da SBN, né, para decidir o que fazer. Uma nova eleição com uma nova chapa, dar a vitória à chapa que tinha sido derrotada, né, ou, enfim, o que fazer. E o conselho decidiu que não, que a chapa vencedora tomaria posse, apenas o vice-presidente não seria incluído na chapa. Então, a minha gestão foi uma gestão sem vice-presidente. Exato. E o São doutor Ivan detalhes fez. sui generis, né? O Ivan Doutor era Ivan, o secretário. Secretário adjunto. doutor Ivan Antonello fez parte da O chapa. Ivan fazia parte da gestão, da minha gestão. Wanda E nós, Georgette, o senhor, Antonello e João Egídio. isso. Tá? Agora, eu queria, para terminar minha parte, esse negócio aqui está pitando, né? Muitos são conhecidos por contribuições na diálise,
diálise peritoneal, na pesquisa. O senhor atirou em todas as direções. Qual é a sua maior paixão na nefrologia? Na nefrologia, É. eu acho que é poesia. Que pena que o Tião não está aqui, hein? Que pena que o Tião não está aqui. O senhor cai mais pelo lado da hipertensão, É, da é, diálise? eu atualmente o que eu mais me dedico é poesia, ler e escrever. E O na, e Ivan, na, e na sua gestão, ela foi marcada por algum fato importante, mais importante do que não, eu acho que algumas coisas ocorreram, não é, Ivan? Talvez a mais importante é que tinha uma novela na Globo, não é? isso? E um Não dos era novela, na personagens, realidade era um programa que se chamava Você Decide. você decide. Década de Eu 90. não me lembro exatamente, mas era Década de 90. qualquer coisa assim, não é? Em que o indivíduo, o que que ele fazia? Ele vendia o rim. Não, era um médico que tinha uma filha com doença renal crônica e aí ele era um cirurgião e ele foi chamado para atender um paciente baleado e foi para o bloco para realizar a cirurgia. E durante a cirurgia, o assistente disse para ele: vem cá, tua filha precisa de um rim, está em diálise já há 2 anos. Quem sabe tu tira o rim? Esse cara tem uma boa função renal. E aí o programa parava e eles consultavam a população e na semana seguinte eles O terminavam resultado. a história com o voto da população, dizendo como a população votou. E a população votou em tirar o rim. Tira o rim e dá para tua filha. Bom, isso aconteceu e o que que foi depois de para efeito imediato, né? Nós ficamos no Brasil uma diminuição da doação de órgãos bárbaro, né? Porque os mesmos que decidiram tirar o rim eram aqueles que ficavam com medo de perder seu rim numa situação dessa. Eu me lembro que houve uma troca de cartas com o Boni, não é? Um bone da. É, e ele, por fim, acabou concordando comigo, pediu desculpas, não é? E disse, não é, que sentia muito que tivesse acontecido aquilo, não é? Eu acho que foi uma retratação que eles fizeram, não é? Eu queria falar uma coisa que eu não quero ser indiscreto. Quando nós procuramos um grande amigo do doutor Dávila para co-participar da entrevista, o Walter Garcia indicou o doutor Antonello como seu grande amigo e está aqui mostrado, 52 anos de amizade, nós escolhemos a pessoa certa. Doutor Antonello, eu tenho uma profunda admiração pelo senhor também, todos os capítulos que o senhor escreveu na atualidade, e eu participei uma vez de uma mesa com o senhor no interior aí do Rio Grande do Sul, e daquele dia em diante eu passei a ser seu fã incondicional e obrigado pelo livro que o senhor me mandou. Obrigado. O Ivan é um humanista. O Ivan, não é, até hoje, discute o que tu quiseres, Edson, de nefrologia, a ética, não é? E como eu fazia quando jovem, o Ivan não sabe dizer não. Ele aceita todos os convites que fizerem para ele. Ele aceita. Aí, ó, Edson, boa Ele notícia, trabalha, viu? trabalha 3 vezes mais do que deveria. Eu quero parabenizar os dois que estão vendendo saúde, né? Espero chegar na idade de vocês com essa saúde. Espetacular. Parabéns. Aliás, espetacular a saúde dos dois. Não só a saúde, como a cabeça, a vivência, a Perfeito. vivacidade. Isso que eu até queria perguntar, já para a gente encaminhar um pouquinho para o final, eu queria fazer duas perguntas. A gente já tá, você vê como o tempo passa rápido, né? Eu estava falando aqui no backstage aqui com o Edson, o tempo passa rápido, são várias histórias, como a gente falou, né, doutor Domingos? Eu queria perguntar para o senhor, assim, o senhor já comentou um pouquinho, mas o senhor vai lá para o hospital mais para se divertir, para conversar com os amigos, com o Ivan, com os residentes, com os médicos do staff. E o que que traz o senhor, assim, prazer nessa rotina atual?
E qual seria o conselho que o senhor dá para os jovens nefrologistas, né? O que que o senhor deixa que de uma frase, de alguma forma de inspirar os novos nefrologistas? E eu queria perguntar para o senhor, que o Edson sabe que eu gosto de futebol, o senhor é Grêmio ou Inter? Eu sou gremista como o Ivan. Amém. Nós Amém. estamos do lado gremista do serviço. Sofredor. O lado Você viu, Edson? colorado Você é sabe que agora forte. nós, Coxa Branca, somos gremistas honorários, né? Você sabe disso, né? Doutor Ivan é o quê? Doutor Ivan é o quê? Gremista. Grêmio também? Gremista. Grêmio, Grêmio. O Ivan e eu Walter, somos. Walter é colorado, né? Pô, Roxo. Só um parênteses antes do Dr. Domingos responder. Ele não é propriamente uma pessoa que visita o hospital, conversa, ele atende ambulatório comigo, ambulatório do SUS nas quintas-feiras, olha ele só. atende ambulatório de transplante, né, na sexta-feira, de tarde, toda tarde. Então, assim, ele Isso é vê com divertido. os residentes a internação, os pacientes em internação, na realidade, vê a hemodiálise, na realidade Isso é não é divertimento. tão Hoje simples, né? me diverti muito ao meio-dia, Ivan. Tu não estava lá. Eu hoje dei uma aula sobre água e sal Hum. para eles. Então, eles gostaram muito, porque tinha eu apresentei no final assim, uma série de aforismos para eles. Né? Um deles, que eles gostaram muito, é assim: é que um rim funcionante está à prova de bobagem. Muito É Porque, bom. verdade. porque O senhor era deu aula para que ano? reposição Quarto ano? hidrossalina. O senhor deu aula para que? Quarto ano? O senhor deu aula para quem? Não, para os residentes. Os Presidente. residentes, né? Residentes. Mas com o Ivan eu dou aula, nós damos aula para o quarto ano. Nós atendemos ambulatório com alunos do quarto ano. Bacana. Que Parabéns. legal, que legal. Eu acho isso super inspirador. Que nem os outros. Quando eu vejo você e o Ivan, eu penso assim, puxa, eu tenho futuro, hein? Eu posso ficar lá mais uns 40 anos lá no ambulatório que eu tô tranquilo. Gorete, quer fazer mais Professor, algum comentário? eu só queria comentar com o professor que eu costumo dizer para os meus alunos é que os meus residentes é que o rim é muito inteligente, que a gente não pode duvidar dele, não. É verdade. Bom, Sabe o que faz, né? muito bom, gente. É, Olha, eu digo que hoje eu vou ao hospital só me divertir, eu não tenho responsabilidade por nada, não sou eu que Isso é muito decido, bom. né, tratar o paciente, como tratar, o que fazer. Eu dou ideias para eles, né, eu sugiro coisas e eles vão fazer. Então, é uma posição muito cômoda, né, porque eu não tenho a responsabilidade de fazer as coisas. muito bom, isso é muito bom. Inspirador. Eu acho que talvez essa seja a palavra. Acho que aqui a nossa bancada tem inspirador, né? Ver o Dr. Domingos, do alto dos seus 86 anos, com tanta lucidez, com tanta vivacidade, com tanto amor pela vida. É absolutamente inspirador. É, pena que que a gente tem o limite aqui do link, né? Então, a gente já tem que encaminhar aqui para o nosso final, mas eu queria agradecer o Dr. Domingos, agradecer o Ivan, agradecer a Gorete, agradecer o Edson por essa bela entrevista. A gente não, praticamente a gente não viu a hora passar, de tantas histórias deliciosas aqui que o Dr. Domingos compartilhou com a gente, né? Muito obrigado por compartilhar essa verdadeira lição de vida que o senhor trouxe aqui para nós, né? Não só de vida, mas da medicina, de uma trajetória inspiradora na medicina, que é um exemplo, obviamente, de dedicação, de absoluta ética e de amor ao ensino, né? Aqui nós temos o Dr. Ivan, que não deixa mentir, que É como, verdade. como diria, a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então, de fato, está aí o doutor Ivan para comprovar essas palavras. Mais uma vez, doutor Domingos, queria deixar o espaço para o senhor fazer uma última fala, para que a gente pudesse encerrar a nossa entrevista. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a vocês por terem participado, terem me convidado a participar nessa conversa informal que nós tivemos. E dizer que eu não me sinto velho, mesmo tendo 86 anos, eu acho que a minha cabeça
não sei de quanto é, mas talvez de não mais de 60, né? Porque eu ainda tenho planos para fazer, tenho coisas para pensar para adiante. Eu acho que trabalhar é uma coisa interessante. Eu hoje trabalho menos do que já trabalhei, mas eu acho que eu não poderia deixar, de trabalhar ou de pelo menos ter contato com aquilo que me dá prazer. E acho que a medicina, especialmente a nefrologia, me dão muito prazer. Então, muito obrigado por me terem Muito, com vocês nessa noite. muito obrigado. O doutor Edson pediu para fazer uma última pergunta, para que a gente pudesse finalizar. O doutor Edson foi que me sinalizou aqui no backstage que ele queria fazer mais uma última pergunta para a gente poder encerrar. Então, professor, o que você está achando das novidades? Bem resumido, dizem que os nefrologistas estão vivendo um momento mágico, de várias drogas novas, né? Só acho que está sentindo isso na nefrologia, há um divisor de águas com as novas drogas, as novas possibilidades? Bom, Edson, eu acho que existe assim uma perspectiva muito boa com esses novos monoclonais, especialmente, para tratamento de glomerulopatias. Eu acho que esse é um campo, que está se abrindo e que mostra, eu acho que se mostra extremamente promissor, né? Ver só, para tratar nefropatia IgA, nós temos pelo menos 4 ou 5 drogas, que estão em teste, né? Nem todas delas são maravilhosas, né? Algumas delas, eu acho que o resultado foi menos do que eu esperaria. Mas eu acho que, obviamente, vão surgir mais coisas, né? Não só para IgA, mas para nefropatia lúpica e uma série de glomerulopatias e vasculopatias, né? As vasculites. Eu acho que nós, né? Esses, todas essas drogas que atacam segmentos do sistema do complemento, eu acho que isso aí são coisas altamente promissoras. Eu acho que nós vamos conseguir controlar a maioria das doenças, pelo menos das doenças imunológicas que, que nos, que E nos só para afetam. finalizar, o que o senhor pede para avaliar a função renal todo dia? Como? O que o senhor pede para O avaliar a exame, função renal? Qual exame que o senhor pede? Tá tendo um pouco de. ele perguntou qual o exame que o senhor pede, doutor Domingos, Para avaliar a para função avaliar a função renal. renal. Tá, professor. Ivan, fala de novo que eu estou ouvindo melhor. Faz a Qual é o pergunta. exame que o senhor prefere, o senhor usa para Não, a avaliar a função creatinina. renal? Edson, creatinina. Que pergunta, hein? Imagina. Creatinina é fundamental. Era só isso que ele queria escutar, doutor Estou Domingos. satisfeito. Creatinina é fundamental. Com ela a gente vai onde quiser. Era isso que Exatamente. ele, era isso que ele queria escutar, não podia fechar de melhor forma. Então, tá. Doutor Domingos, mais uma vez, muito obrigado mesmo Eu pela que sua agradeço. contribuição. Gorete, minha amiga, obrigado pelas perguntas. Ivan, Um prazer abraço, conhecê-lo. Vamos trocar figurinhas. Já li um alguns abraço a textos todos. por indicação do Edson. Meu amigo Edson, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado por quebrar essa. Obrigadão mesmo. Boa noite. Valeu. Um abraço para Boa todos. noite, um abraço a todos.